é a nova data limite do mundo de regeneração e o que é que nós podemos esperar sobre o futuro da humanidade, sobre o que vem pela frente para que nós, como humanidade terrestre, possamos ingressar no rol dos planetas considerados ou chamados de planetas em regeneração. Ele começa analisando o Velho Testamento, que são as informações proféticas, especialmente de Daniel, depois o Novo Testamento de Jesus, o Sermão Profético, especialmente o Apocalipse de João Evangelista, que é o último livro da Boa Nova do Cristo, não é? Todos nós sabemos que o Novo Testamento termina com a revelação do futuro feita por Deus através de Jesus ao apóstolo João Evangelista. E é justamente o último livro que fecha o Novo Testamento, que fecha a Bíblia, que vai falar sobre as predições futuras. O Marco Paulo também vai analisar a obra de Kardec, especialmente os últimos capítulos da obra de Kardec, que é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, mostrando a sintonia da obra de Kardec com o Apocalipse de João Evangelista. E, por fim, ele vai trazer as pistas que cerca de 20 espíritos, para ser mais preciso, 18 espíritos, trouxeram para nós, na Terra, através da mediunidade de Chico Xavier, em 75 livros de sua lavra mediúnica. E esses 18 espíritos vão escrever, por Chico Xavier, cerca de 200 mensagens. E é justamente aí que nós vamos desvendar o passo a passo da transição planetária. Por quê? Porque no passado, tanto no Velho Testamento com Daniel, quanto na própria fala de Jesus, no Sermão Profético, e especialmente o Apocalipse de João Evangelista, tudo era revelado com muito símbolo, não é? Era trazido com muita informação assim codificada, como se eles tivessem utilizado uma linguagem mais hermética, mais fechada, que estava naturalmente aguardando o amadurecimento filosófico, científico e religioso da humanidade para ter as chaves que iriam abrir essas portas ou esses selos dos símbolos apocalípticos. E isso começou a vir com Kardec, com a obra de Allan Kardec. A codificação espírita é a primeira grande chave reveladora. Por quê? Porque é a chave da reencarnação. Sem a reencarnação, nós não entendemos o que Jesus estava dizendo e o que especialmente foi previsto para o futuro da humanidade. E com Chico Xavier, que é o próprio Kardec que retorna para cumprir a segunda parte da sua missão, nós vamos ver 18 espíritos comunicantes dando exatamente uma série de revelações sobre esses símbolos herméticos do Apocalipse, mostrando-nos outras chaves esclarecedoras sobre o que antes estava selado, sobre o que antes estava fechado ao nosso entendimento. Então nós vamos ver Emmanuel, Humberto de Campos, Bezerra de Menezes, diversos outros espíritos, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Cassimiro Cunha, André Luiz, percebem? Todos eles vão colaborar para o nosso entendimento. E é assim que a gente vai entender muita coisa sobre a transição planetária, que fica perfeitamente revelada, não é? Que é o momento pelo qual nós estamos passando desde 1757, porque os espíritos superiores revelaram a Kardec que a transição planetária da Terra, como mundo de expiações e de provas, a caminho da regeneração,
começou 100 anos, desculpe, antes da revelação espírita. E nós vamos ver com Chico Xavier, através de várias, do próprio Chico, do espírito de Bezerra de Menezes e do espírito de Emmanuel, que a transição planetária vai terminar em 2057, ou seja, 3 séculos depois que ela começou, né? Se a Kardec foi revelado que ela começou 100 anos antes da codificação espírita, e nós sabemos que o marco inicial da codificação espírita foi o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857 em Paris, por Allan Kardec, então, naturalmente, 100 anos antes é 1757. E agora nós vamos ver que ela vai terminar 200 anos depois, não é? Da codificação espírita, e justamente fechando, então, o ciclo completo de 300 anos, que tem subciclos, não é? Dentro dele. Aqui nós não vamos tratar sobre esses subciclos. Um deles que foi terminado em 2019, né? O fim da data limite, segundo Chico Xavier, mas eu já falei sobre isso inúmeras vezes em outras palestras, seminários e lives. Hoje aqui nós vamos falar desse último período que vai de 2019 até 2057. Primeiro, vamos buscar a revelação do espírito de Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, quando ele conta que em 1831 Ismael preparava a reencarnação de Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso querido doutor Bezerra, que se deu em 1831, não é? E nessa reunião ele chama Ismael, guia do Brasil, não é? Guia espiritual do Brasil. Ele chama a si vários companheiros dedicados ao progresso espiritual da Terra e do Brasil, e dentre eles o espírito de Bezerra de Menezes, que seria depois, né, Bezerra de Menezes, quando ele reencarna na localidade de Riacho do Sangue, no Ceará, e Ismael faz uma preleção. Nessa preleção a gente destacou 2 trechos, né? Ele diz assim: antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, aliás, agora é o espírito de Humberto de Campos relatando, né? Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Então ele convoca essa assembleia e vai revelar ali os seus elevados objetivos. E Ismael, então, se dirige àquela assembleia dizendo: irmãos, expôs ele, o século atual, ou seja, o século XIX, não é? Como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Qual que é o advento do Consolador? É justamente a chegada da doutrina dos Espíritos pelo trabalho de Allan Kardec, não é? Que ainda não estava acontecendo. Nós estamos em 1831, nos planos mais altos da espiritualidade brasileira. Kardec estava encarnado na França, mas era ainda um jovem de 20 e poucos anos. Ele ainda não tinha começado a trabalhar com a codificação espírita, com a pesquisa da revelação espírita, porque isso somente iria começar em 1854, não é? Mas Ismael já sabia do plano de Jesus, então ele fala que aquele século veria a chegada do Consolador. Então, a partir da chegada do Consolador, o que Ismael revela? Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então, do advento do Consolador, que é 1857,
nós teríamos dois grandes períodos de 100 anos. O primeiro grande período, que vai de 1857, com a chegada do Consolador, até 1957, que é a comemoração do centenário do Espiritismo, e depois, mas que esses primeiros 100 anos nada mais seriam do que movimentos preparatórios para os outros 100 anos que se seguiriam. Ou seja, o movimento principal da transição planetária, que começaria em 1957 e terminaria, portanto, em 2057. Inclusive, ele fala e explica que as rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, ou seja, no século XX, como aconteceu, né, nas primeiras guerras mundiais, a primeira e a segunda, a Guerra Civil Espanhola, a Revolução Russa comunista, também a Revolução Cultural Chinesa, a Revolução Comunista e várias outras guerras que nós vivemos no século XX e também no início do século XXI. Mas essas questões, né, essas rajadas de morticínio e de dor, por exemplo, a pandemia do coronavírus não deixa de ser uma rajada de dor, não é? Avassalarão a alma da humanidade no século próximo dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Então, nós estamos no ocaso dessa civilização, né? A civilização materialista, a civilização do mundo de expiações e de provas, cuja principal característica é o materialismo, é a violência, é o vício, é a guerra, é todo tipo de disputas ideológicas inglórias que atrasam o passo da humanidade. Mas nós também já estamos diante de uma alvorada de um novo mundo, né? Vamos ver agora a carta que Chico Xavier escreveu ao então presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, fundador emérito das Casas Transitórias Fabiano de Cristo em São Paulo, das Casas de Caridade, que foi o senhor José Gonçalves Pereira, não é? E nesta carta, escrita em 1956, ou seja, no final, olha só como que o Chico Xavier é antenado. No final do primeiro centenário do Espiritismo, né, ele escreve para o José Gonçalves Pereira, que era presidente da FESP e das Casas Transitórias Fabiano de Cristo. Esta carta foi originalmente publicada na revista Boa Vontade, a revista no ano 1, número 4, de outubro de 1956, da Legião da Boa Vontade, e mais tarde foi publicada no livro de Chico Xavier chamado Caderno de Mensagens, no ano 2008. E nesta carta o Chico Xavier revela pela primeira vez a data de 2057 como a data do início do novo mundo de regeneração, porque ele diz assim, escrevendo para o confrade José Gonçalves Pereira, aí de São Paulo. Penso, disse Chico Xavier, que em 2057 nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. A ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para que as nossas conquistas definitivas do espírito, a Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras e as renovações que virão inevitáveis. E por isso mesmo revelar-se-á mais compreensiva e mais bela.
Veja quanta coisa nesse trecho da carta de Chico Xavier, não é? Primeiro, a revelação do início do mundo de regeneração em 2057. E isso em 1956, né? 101 anos antes. E em 1971 ele vai repetir esta data no programa televisivo da TV Tupi de São Paulo, programa Pinga Fogo com Chico Xavier. Mas depois eu mostro essa parte. Por enquanto, vamos nos ater aqui à carta de Chico Xavier. Então, primeiro, ele fala que em 2057, portanto, daqui a 36 anos, nossos alicerces, o que ele quer dizer com isso? Os alicerces espirituais do espiritismo cristão, os alicerces do Consolador prometido pelo Cristo Jesus, a presença também do espiritismo no mundo, e ele fala, já se mostrarão mais sólidos, já estará bastante solidificada a divulgação da doutrina dos espíritos em todo o mundo. Mas por que isso? Porque a ciência, veja bem, ele não fala que a tarefa dos espíritas vai convencer o mundo, nada disso. Ele diz, a ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do espírito. O que Chico Xavier quis dizer com isso? Ele quis dizer que a ciência, cabe à ciência, portanto, nesse último período aí da nossa evolução, de hoje, 2021, até 2057, portanto, nos próximos 36 anos, cabe à ciência e aos cientistas o papel de assumir deveres mais amplos, dando mão forte à religião, por quê? Para confirmar as conquistas definitivas do espírito. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a ciência vai descobrir que a morte não existe. A própria ciência vai descobrir que o espírito sai do corpo depois da decomposição do seu corpo físico pelo fenômeno da morte e prossegue vivendo no mundo espiritual. A ciência também vai descobrir o mundo espiritual e os diversos planos de vida que o compõem. A ciência também vai descobrir o mecanismo da reencarnação, da palingenesia, a pluralidade das existências e, através disso, ela vai conhecer mais profundamente a questão da lei de causa e efeito, de ação e reação, nos complexos de culpa e resgate na mente profunda, no corpo causal dos seres humanos. Ela vai, consequentemente, descobrir também o código genético das doenças e, manipulando esse código genético na própria atividade de pesquisa e descobertas científicas no campo da biotecnologia, no campo das indústrias farmacêuticas, da pesquisa dos genes, não é? Como disse aqui, por exemplo, a tecnologia CRISPR, por exemplo, já citada por mim em outras palestras, eles vão descobrir a causa profunda desses desajustes, como sendo a própria alma, e vão poder editar esses genes defeituosos, curando todas as doenças, curando todas as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, a partir de 2057, que habitarão a Terra, não terão mais o que expiar, não terão mais que passar pela pena de talião, não terão mais que passar pelo sofrimento
do resgate, porque já estarão se redimindo dos seus complexos de culpa de outras existências. Então, daí vem a ciência em socorro dos seres humanos para os liberar. E também esta mesma ciência, nessa última parte do avanço terrestre, também descobrirá finalmente a existência de outras civilizações, as civilizações extraterrestres, fazendo-nos ver que somos uma humanidade universal, que nós aqui na Terra somos parte de uma família universal que está espalhada por todo o cosmo, nos seus multiversos, nos seus multiplanos evolutivos, em diversas galáxias, em diversas nebulosas, em diversos sistemas estelares, em diversos planetas, em diversas luas, em diversos planos, não é? Então, tudo isso vai levar, essas descobertas fantásticas vão mudar o paradigma da humanidade, que deixará, de uma vez por todas, o paradigma do materialismo, o paradigma da falta de fé, o paradigma da dúvida, o paradigma do escárnio, não é? Então, nós vamos erigir uma nova humanidade com o paradigma da espiritualidade, da união da ciência, da filosofia e da religião como uma única sabedoria, em perfeita sintonia com a sabedoria celeste e com a sabedoria das humanidades extraplanetárias que já conquistaram esses avanços intelectuais, científicos, culturais, filosóficos e religiosos que nós todos almejamos, não é? E o Chico vai dizer, né, no final desse trecho da carta dele, que ele prevê, até lá, a Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com o quê? Com guerras e renovações que virão inevitáveis, porque isso faz parte do que Kardec chamou de flagelos diversos, no livro A Gênese, lá no último capítulo, não é? Os tempos são chegados, sinais dos tempos, e que esses flagelos diversos aconteceriam no ápice da transição planetária. Para quê? Para acelerar os processos de mudança, que eles são necessários porque eles abrem campos de saídas, campos de desencarnações coletivas de espíritos retardatários e, ao mesmo tempo, abrem campos de chegada pela reencarnação de espíritos mais preparados, mais evoluídos. E, com isso, há um upgrade, vamos dizer assim, um salto quântico na evolução coletiva da humanidade terrestre. Então, os sofrimentos são inevitáveis, é por isso que nós estamos passando pela pandemia do coronavírus. O próprio Kardec situa a epidemia como sendo um dos flagelos diversos para promoverem a desencarnação coletiva e, por consequência, acelerar o progresso da humanidade, não é? Nós estamos vendo aí, em tão pouco tempo de pandemia, 1 ano e meio, quantas conquistas a ciência humana já conseguiu nessas pesquisas a toque de muito foco, de muitos recursos de todos os países, de muita colaboração entre universidades, entre escolas terapêuticas, entre a indústria farmacêutica, entre os institutos de pesquisa e entre os governos, não é isso? E já temos aí várias vacinas no mundo inteiro funcionando. Então, isso tudo é um impulsionador do progresso. E aí nós vamos ver como que o Chico vê a chegada do mundo de regeneração em 2057. Ele diz assim: por isso mesmo, revelar-se-á a Terra mais compreensiva e mais bela. Então nós temos que ter otimismo, minha gente, porque isso é que nós vamos ter quando chegarmos lá daqui a 36 anos. Uma Terra mais bela, mais compreensiva, mais humana,
mais espiritualizada. E ele vai repetir esse assunto no ano de 1971, no segundo programa Pinga Fogo. E o livro Plantão de Respostas, editado pelo Céu Cultura e Espírito União aí de São Paulo, publicado em 1995, transcreve uma pergunta que foi feita ao Chico por um telespectador. E ele perguntou ao Chico Xavier quando, na opinião do espírito de Emmanuel, a Terra seria um mundo em regeneração. E o Chico respondeu assim: estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda a parte do planeta. Veja bem, tudo isso está acontecendo, né? Calamidade social, precisa dizer alguma coisa a mais? O que essa pandemia causou de desequilíbrios no emprego, na renda, no funcionamento das empresas, dos governos, das autarquias públicas, das instituições, não é? Tudo fechado com lockdown no mundo inteiro, quanto desemprego. As calamidades espirituais, quanta obsessão nós estamos vendo aí também ocorrendo pela falta de fé, pelo desequilíbrio dos vícios, pelo desequilíbrio dos crimes, né, no tráfico de drogas, no tráfico de armas, nas disputas ideológicas que fomentam guerras e revoluções inglórias, não é? As calamidades emocionais, como, por exemplo, a depressão, a tristeza, o suicídio, não é? Porque o próprio Kardec vai colocar na Revista Espírita uma mensagem de um espírito protetor dizendo que no ápice da transição planetária nós veríamos um aumento vertiginoso do suicídio de jovens e adolescentes e até mesmo de suicídios infantis. E é justamente isso que nós vemos nas estatísticas atuais da Organização Mundial da Saúde, né? E as calamidades físicas, porque dizem respeito, por exemplo, às doenças, pandemias, por exemplo, dizem respeito também à Terra, não é? Explosão de vulcões, terremotos, tsunamis. Nós já tivemos, neste início do século XXI, 2 grandes tsunamis. O tsunami de 2004, às vésperas do Natal, que arrasou vários países do Oceano Índico, levando à desencarnação 330 mil pessoas da noite para o dia. E em 2011, em março, o tsunami no Pacífico, que atingiu o Japão, levando à desencarnação 35 mil japoneses em um dia só. Né? Então, tudo isso nós estamos vivendo. E o Chico, então, prossegue para responder à pergunta que Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Então, veja bem, ele está em sintonia com a informação de Ismael A. Bezerra de Menezes, dada através do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Está em sintonia com a sua própria carta escrita ao presidente da FEESP, José Gonçalves Pereira, em 1956, e vai repetir isto pela 3ª vez no programa Pinga Fogo de dezembro de 1971. Né? Emmanuel afirmando: a Terra será um mundo regenerado em 2057. Esta é a data, a última data prevista da regeneração, do início da regeneração, quer dizer, a última data do mundo de expiação e de provas, mas que, ao mesmo tempo, é a primeira data do mundo de regeneração. Mas, até lá, o próprio Chico diz, mas antes disto, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo. Então, nós temos que mudar tudo mesmo. Por isso que as coisas hoje são tão rápidas, acontecem as coisas de forma muito rápida, porque nós temos urgência de transformar os paradigmas da vida humana. Temos que destruir os paradigmas materialistas,
o materialismo histórico, a violência, o crime, o orgulho, a vaidade, o levar vantagem sobre os outros, né? Que isso tudo é característica de mundo materialista, de expiação e de provas, e as disputas também glórias de guerras, de revoluções ideológicas, culturais, tudo isso tem que acabar, para dar lugar ao quê? A um novo paradigma da espiritualidade, da concórdia, da paz, do amor entre as nações, entre as etnias, entre os seres humanos de todas as procedências, sem preconceitos, não é isso? Nós precisamos mudar no lar, que são as instituições humanas, nas famílias, nas empresas, nos governos, né? Nós temos que acabar com a corrupção, que é característico de mundo de expiação de provas, e, conforme disse o espírito de Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além-Túmulo, nós temos que buscar o direito novo, a lei nova, a política espiritualista do futuro, não é? Isso tudo vai concorrer para o aceleramento do processo de mudança da Terra. E por isso a ciência é muito importante, porque é com a ciência que a gente vai acabar de vez com o materialismo. Lá no programa Pinga Fogo, o Chico vai repetir essa questão, dizendo o seguinte: nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Vejam bem,